Olá pessoal, paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um vídeo com Maicon Rodrigues. E hoje vamos gravar o segundo episódio do nosso estudo, Descansando em Deus. Se você não viu o primeiro episódio, corre aí nas minhas redes sociais, vai estar aí para você ver. E lá começa a introdução desse estudo, né? Onde nos explica, nos instrui realmente a confiar em Deus. Dei exemplos ali de alguns dois personagens bíblicos para você entender que devemos confiar em Deus em meio às tribulações. Então pessoal, voltamos e como eu disse, logo após a introdução, hoje nesse vídeo eu vou estar falando sobre duas razões no qual eu e você deve confiar em Deus. Na verdade tem 7 razões para você confiar em Deus, mas como eu vou partir esses vídeos para não ficar extenso, vou começar dizendo 2 neste vídeo. 2 razões para você confiar em Deus em meio às dificuldades. Então vamos lá. A primeira razão no qual eu e você pode confiar em Deus, porque Ele tem todo o poder. Essa é a primeira razão para você descansar em Deus. Tenho aqui em mãos o meu estudo e eu vou estar aqui lendo aqui e acompanhando aqui porque já está salvo. Então o que vai dizer lá para nós em Isaías 26? Isaías 26, versículo 4. Confia no Senhor perpetualmente, porque o Senhor Deus é a rocha eterna. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus é a nossa rocha eterna, né? É o fundamento firme para mim e para a sua vida. Ele é inabalável e não pode ser destruído, né? Ele é invencível. Todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus, né? Então ele tem todo o poder sobre os céus e a terra, sobre toda a criação, sobre a minha e sobre a sua vida, certo? Então ninguém consegue impedir os planos de Deus para mim e para você. Pode agir o homem, pode agir quem quiser. Ninguém vai conseguir parar os projetos, os planos que Deus tem para a tua vida. Porque a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Certo? Então ninguém consegue apagar ou impedir os planos de Deus para a tua vida. Então quando nós depositamos a nossa confiança nele, estamos fundamentando, né, a nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. Mateus 7, lá no versículo 24 ao 27, lá nos conta a parábola dos alicerces, né? Uma casa que é edificada na areia e uma casa que é edificada na rocha, né? A palavra fala que o homem prudente é aquele que ouve a tua palavra e edifica a tua casa na rocha. Aí vem os ventos, vem as ondas, né? As ondas, águas, mas não cai porque está firmada na rocha. Mas o homem sensato que ouve as palavras do Senhor, mas não pratica, compararei ele que edifica a sua casa na areia, onde vem as ondas, os ventos fortes, e grande é a queda da casa, porque o alicerce é areia, não está firmada. Então, irmãos, aqui nos dá uma grande lição de vida para mim e para você, que nós devemos realmente alicerçar a nossa vida espiritual em Jesus Cristo, né? Muitas pessoas vivem uma vida de acordo com a vontade delas, faz as coisas conforme o braço delas, do jeito que elas querem, faz planos sem consultar o Senhor. Esse sim é a pessoa que está edificando a sua casa na areia. Porque quando vier os momentos de dificuldade, aflições, os ventos fortes sobre a vida dessas pessoas, elas não vão conseguir ficar de pé, porque não foram alicerçadas em Cristo, não criou raízes em Cristo, não investiu a sua vida espiritual em Cristo. Então por isso que muitas vezes as pessoas aí tiram a vida, né, entram em depressão, né, grande é a queda daquela pessoa, porque ela não está firmada em Cristo, não criou raízes, não cuidou da sua vida espiritual. Então, irmãos, o conselho para você é: invista na sua vida espiritual. O seu alicerce deve ser quem? Jesus Cristo. A sua base tem que ser Jesus Cristo. Essa é o segredo para você manter a sua casa, a sua vida de pé. É em cima da rocha. Rocha chamada Jesus Cristo, não há outro lugar, né? É como quando a gente quer construir uma casa. O maior investimento que a gente tem é onde? No alicerce. É onde você gasta mais dinheiro. Para quê?
para que quando você vier construir sua casa, futuramente, não venha trincar as paredes ou venha ceder alguma das suas colunas. Ou seja, tem que ter maior cuidado ao planejamento do alicerce. Então você investe pesado para aguentar toda aquela estrutura que você cria sobre o alicerce. Então você tem que ter um alicerce, uma base, né, para edificação da sua vida. Então assim, enquanto você pode, invista o máximo possível na sua vida espiritual, oração, jejum, consagração. Busque o Senhor. Quanto mais você busca, mais você vai ter dele, para você conseguir, né, ficar firme diante das tempestades que vêm sobre a sua vida, né, sobre a minha vida. Então por isso que a gente tem que ter o alicerce chamado Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Segunda razão no qual você deve confiar em Deus. Deus nunca te abandona. Essa é a segunda razão no qual você deve confiar em Deus. O que o Salmos 9 vai falar no versículo 10? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. O Senhor nunca desampara aquele que busca o Senhor. Tá vendo? Salmos 9 diz isso. Então confiar em Deus em meio às lutas é um exercício de fé, irmãos. Entendeu? Quando você está passando por uma situação difícil, uma luta tão grande, é um excelente momento, né, da sua vida para você exercer a sua fé. É você colocar em prática aquilo que você lê, é você colocar em prática aquilo que você prega, que você fala para as pessoas. É um exercício, né? Então por isso que a nossa vida muitas vezes é cheia de aflições. Por isso que ele fala, ele já disse, olha, no mundo tereis aflições, contudo, tem de bom ânimo, tenha fé. Entendeu? Então o que nos ensina, o que faz crescer a nossa fé, irmãos, é as adversidades, as lutas, as perseguições, né? Então, quando você acha que você aprende a confiar em Deus, você acha que as aflições, os desafios vão acabar? Claro que não. Você acaba vencendo um desafio, vem outro maior. Por quê? Porque quanto mais você sobe de nível, maior será os obstáculos para você enfrentar. Novos problemas surgirão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu acabei de sair de um problema e acabei de entrar em outro. Mas é porque está te preparando, você está amadurecendo, você está ficando mais forte, você está ganhando sabedoria, você está ganhando maturidade, Deus está forjando o seu caráter. Então, quando acaba um desafio, aparece outro. Por isso que a vida do crente não é fácil, porque é problema atrás de problemas, né? Então, aí tem gente que fala assim, não vou virar crente não. É pior ainda. É melhor você ter Cristo, né, na aflição, do que ficar sem Ele no momento da dificuldade. Porque aí você não vai ter um consolador, você não vai ter uma base, entendeu? É melhor você estar dentro da tempestade com Jesus no barco, irmãos, do que você não ter Jesus no barco quando você estiver passando por uma situação difícil na sua vida. Então, o desafio não acaba, irmão, quando a gente aprende a confiar em Deus, né? É desafio atrás de desafio, né? Por isso que sem fé, a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Imagina se você não tiver fé. Deus vai saber, já vai saber que você vai ser reprovado. Então por isso que é preciso ter fé, porque Ele vai te encher de problemas, vai te encher de desafios, e você precisa ter fé para superá-los, para vencê-los. O que Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer, irmãos? Vamos ler aqui. Diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. Aqui fala, é impossível agradar a Deus sem fé. Então, irmãos, se nós quisermos agradar a Deus, precisamos ter fé 100%. Não é 50%, não é 80%, né? Então, se nós queremos a presença do Senhor, devemos confiar nele, sem olhar para os problemas e para as dificuldades, né? Porque Ele sempre vai nos ajudar nas tribulações. O Senhor é digno de toda a nossa confiança. E os que confiam em Deus não são abandonados. Por que você seria? Porque a palavra vai dizer, irmãos, lá ainda em Isaías,
né, no capítulo 49, no versículo 15, o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto de um filho que cria, que não se compadece dele, do filho do próprio ventre? Mas ainda que se esqueça, eu, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Nos dias atuais de hoje, você vê em noticiários, jornais, uma mãe abandonar um filho, né? Já é bíblico isso acontecer. O amor de muitos estão se esfriando. Mas todavia, ainda que alguém te esqueça, a sua mãe te esqueça, alguém que você ama te esqueça, todavia o Senhor jamais vai te esquecer. Ele nunca vai te abandonar. Então entenda isso. Deus, ele é amoroso, misericordioso. Então, irmãos, confie verdadeiramente em Deus, porque ele nunca vai te abandonar. O fruto da confiança em Deus é a sua fidelidade, né? Então confie em Deus e sinta-se protegido por Ele. Amém? Então, irmãos, nesse vídeo vamos ficar por aqui, né? No próximo episódio vamos falar de mais 2 razões para você confiar em Deus. Então, até a próxima. Que Deus abençoe você em nome de Jesus, né? Você seja edificado por esse estudo, por essa maratona aí que nós estamos aí, nesse estudo abençoado com o tema Aprenda a Descansar em Deus. Forte abraço, até o próximo episódio.